Oi pessoal, tudo bem? Por aqui é a Rafa, arquiteta da Alveia Arquitetura, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito pedido, que é quanto custa? E o tema de hoje é cozinha. Então se você está precisando aí, está pensando em reformar a sua cozinha, esse vídeo foi feito pensando em você. E nesse vídeo eu vou te dar informações reais sobre valores, preços, tudo que você precisa se organizar, principalmente da parte financeira, para conseguir tirar a sua obra do papel. E no finalzinho a gente vai avaliar juntos quais são aí os verdadeiros vilões da economia nesse ambiente, tá? Então se esse assunto te interessa, fica comigo. Vocês estão joia? Ó, antes de começar, eu já quero te pedir para dar um like nesse vídeo, sabe por quê? Porque eu preparei esse vídeo com muito carinho e eu vou trazer muita informação valiosa. É informação que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar. Então contribui aqui, retribui aí a ajuda, dá um like nesse vídeo. Se você ainda não foi inscrito, se inscreve no nosso canal e sem mais delongas, vamos pro vídeo porque ele vai ficar grande. Tá, então vamos lá. Quando a gente fala de reforma de cozinha, basicamente, a gente está falando de três coisas: custo de mão de obra, custo de material, que geralmente é o que todo mundo sabe que existe, porém, também temos os custos diretos e indiretos, que a maioria das pessoas se esquecem. E é por isso que a obra sempre sai do controle financeiro delas. Então, hoje a gente vai falar sobre esses três itens e eu vou dar duas obras de exemplo com valores reais para vocês sentirem como algumas decisões contribuem para a mudança radical do gasto financeiro. Ah, por uma questão de ética, eu não vou dizer o nome dos clientes e nem o nome do projeto, tá? Então eu vou colocar aqui, inventar dois nomes e a gente vai chamar o primeiro João Reforminhas, que é aquele que vai preservar o máximo que ele já tem, com o intuito de economizar, porque ele não pode gastar muito. E a Maria Quebra Tudo, que o próprio nome já diz, né? Ela vai reformar geral, vai mudar a cozinha inteira, vai quebrar tudo, vai jogar tudo no chão e vai fazer de novo. A primeira questão que eu quero abordar é que sempre, destaca essa palavra aqui, Pedro, sempre que a gente quer fazer uma obra de qualidade, com responsabilidade, com segurança, nós precisamos sim contratar profissionais qualificados. E é por isso que nesses dois exemplos nós vamos considerar uma equipe técnica de profissionais que assinam pela responsabilidade civil do que estão fazendo, ok? E é claro que os preços vão sempre variar de acordo com a região, com o ano, com o momento que você está vendo esse vídeo, mas fica comigo que no final do vídeo eu vou te mostrar, vou te dar uma dica básica de como converter esses valores que eu estou falando aqui, claro que de uma forma assim bem... Não tão aleatório, mas de uma forma um pouco mais concreta. Porém, é uma expectativa, mas vai funcionar para você pelo menos conseguir se organizar e se planejar antes de começar a quebrar tudo. Então, tanto na obra do João Reforminhas quanto na obra da Maria Quebra Tudo, nós vamos considerar que eles contrataram uma equipe civil. Uma equipe civil que responde tecnicamente por aquela obra e que aciona os outros profissionais e prestadores de serviço que precisam trabalhar aí. Se vocês ouvirem espirra, é a Camila que tá espirrando, ela tá fingindo que não tá fazendo nada, mas se vocês ouvirem Então, começando aí pela cozinha da Maria Quebra Tudo. A Maria não gosta de nada na cozinha dela. Ela não gosta do material, ela não gosta da cor, ela não gosta do layout, ela não gosta do piso, ela não gosta de nada. Então ela vai demolir tudo que tá ali. Vai jogar revestimento no chão, tirar o piso, arrancar o contrapiso também para fazer o novo piso, vai tirar bancada, armário, ela vai tirar tudo que existe na cozinha hoje. A cozinha da Maria tem 8 metros quadrados. E a equipe civil cobrou por esse preço de demolição o valor de R$300. Então, pega um caderninho e vai anotando aí esses valores. Eu vou pedir pro Pedro ir colocando aqui na tela todos os valores pra gente ter o somatório no final. Mas você também pode ir anotando para acompanhar. Depois que a Maria Quebra Tudo demoliu tudo, que a equipe civil limpou, jogou o entulho fora na caçamba, tá, gente? Na caçamba. É hora de fazer toda a infraestrutura, a instalação da infraestrutura. O que seria a infraestrutura? São aquelas instalações que a gente não vê, né? A instalação de esgoto, instalação elétrica embutida e todos esses pontos que nós precisamos para que aquele ambiente funcione, mas que quando tá tudo prontinho a gente só vê assim, ó, os acabamentos. Mas aqui no meio tem um monte de mangueira passando,
no chão de ambiente molhado geralmente tem tubulação de esgoto passando. Então depois que a Maria quebrou tudo, tá na hora de refazer aí essa infraestrutura, até porque Maria quer acrescentar novos pontos. Então ela vai acrescentar novas tomadas, ela vai mudar a localização do layout daquela cozinha, então a pia vai mudar de lugar, ela vai colocar uma lava-louças que ela não tinha antes, então ela precisa de ponto de água, ponto de esgoto para essa lava-louças e todos esses paranauês aí que se tem quando a gente muda o layout da cozinha de lugar. Além disso, a Maria também vai fazer uma instalação de forro de gesso com uma iluminação aí bem diferenciada nessa cozinha. Então, logicamente, ela também precisa que os pontos das novas luminárias já estejam no lugar. Então, toda essa infraestrutura é feita nesse momento. E por essa etapa do serviço, a Maria pagou o valor de R$ 900 para a equipe civil. Tá, então depois que você quebrou tudo, fez a infra de novo, tá na hora de regularizar, né? Uma vez que você quebra, abre aquela parede ou aquele piso, você precisa regularizar. Tanto para a parede receber revestimento, tanto para o piso receber o novo contrapiso e o novo piso que vai ser assentado ali. Fora que, quando a gente muda a janela de lugar ou quando a gente aumenta o vão da porta, a gente precisa fazer a correção das espalas e todos aqueles acabamentos que são mais grossos, né, nesse momento, para receber por cima os acabamentos que são mais finos. Então aqui a equipe civil está cobrando para refazer, por exemplo, todo o reboco, refazer o contrapiso e impermeabilizar, mas eu vou falar da impermeabilização daqui a pouco, tá? Então, para fazer essa mão de obra, a equipe civil cobrou da Maria o valor de R$ 800. Depois de regularizado, a Maria aproveitou, né? Quando eu digo a Maria, entendam a equipe civil, porque quando se contrata profissionais, essas decisões são tomadas pelos profissionais, tá? Mas vou continuar falando Maria, então me entenda. Então, depois disso tudo, a Maria aproveitou para executar os sócolos. Se por acaso na sua cidade isso tem outro nome, eu vou deixar aqui uma imagem de referência para você saber do que eu estou falando. Por quê? Porque o sócolo a gente vai usar alvenaria, a gente vai usar água, a gente vai usar areia, a gente vai usar cimento. Então, toda essa sujeira ela é sempre indicada que seja realizada antes dos acabamentos finos da obra. Então, é o momento de fazer todos os sócolos das bancadas. E o custo para a execução desses sócolos para Maria foi de R$ 100. Agora que eu vou entrar no que eu falei, a famosa impermeabilização. Todo ambiente molhado é obrigatório que ele seja impermeabilizado da forma correta. Tem gente que abre um buraquinho ali no chão para consertar alguma coisa e impermeabiliza só aquele buraquinho que abriu e fecha o piso de novo. Essa não é a forma correta de impermeabilizar, porque a impermeabilização ela não aceita emenda. Então, uma vez que você mexeu no piso, pode arrancar ele todo e fazer a impermeabilização toda de novo, preferencialmente subindo aí pelo menos uns 30, 40 centímetros na parede. Então, pelo custo da impermeabilização do ambiente, já que Maria quebrou tudo, esse custo foi de R$ 800. Uma vez que a impermeabilização está pronta, a equipe civil realiza o teste da impermeabilização. O que é isso? Eles enchem mesmo o ambiente de água, tampa todas as saídas, né, ralos e tudo mais, enche aquele ambiente de água e deixa ali um período mais ou menos de 24 horas, em alguns casos até mais, e depois volta para analisar se o nível da água mudou. Se o nível da água não tiver mudado, significa que a impermeabilização está certinha e a gente pode seguir em frente. Se por acaso o nível da água tiver mudado, eles precisam avaliar e ver onde é que está o defeito da impermeabilização para poder corrigir. Então, impermeabilização aprovada, está na hora de assentar os revestimentos, tanto no piso quanto na parede. Uma coisa, a impermeabilização do piso é diferente da impermeabilização da parede, tá? Então, geralmente na parede a gente já usa uma argamassa própria, impermeabilizante. No piso a gente tem que vir com um trabalho um pouco mais minucioso, porque é um ambiente de tráfego. Então, cada equipe civil tem o seu método de fazer, mas nunca, quase nunca, pelo menos, vai ser igual à impermeabilização que a gente faz na parede. Então, impermeabilizações prontas e aprovadas, está na hora de instalar os novos revestimentos, tanto no piso quanto na parede, porque a Maria vai revestir piso a teto. E para a instalação desses revestimentos, a equipe cobrou de Maria o valor de R$ 1.500. Revestimento no lugar, está na hora de assentar as bancadas. Esse passo também pode ser invertido, tá? Bancada primeiro, revestimento depois, a depender também da sua equipe civil, cada um tem uma forma de trabalhar. Geralmente a gente faz dessa forma, a gente instala as bancadas quando os revestimentos já estão no lugar.
Então, para a instalação dessas bancadas, eu ia falar lembrando que, mas vocês não devem saber, quando a gente recebe a marmoraria, né, quando a marmoraria envia as pedras para a obra, não chega na obra aquela bancada linda, maravilhosa, que você só coloca em cima do metalão. Não é. Chega todas as peças separadinhas da bancada. Ela é igual um grande quebra-cabeça, com todas as peças separadinhas. E a pessoa que vai fazer a instalação dessa bancada precisa montar literalmente essa bancada, encaixar peça em peça, fazer ali a colagem da forma correta para instalar essa bancada depois. Então, o custo da instalação da bancada envolve tudo isso. E para fazer o assentamento dessas bancadas, foi cobrado da Maria o valor de R$800. Bom, e ali no final da obra civil, que é essa parte da obra mais grossa, mais pesada, né? Nós chamamos essa parte de obra civil. No final da parte civil, a gente já vai poder instalar, por exemplo, as luminárias. Tem gente que gosta de instalar um pouco depois, tem gente que já faz a instalação agora até mesmo para testar, para saber se está tudo funcionando. Se por acaso a sua luminária é muito delicada, instala para ver se está funcionando. Funcionando, tira, guarda, põe na caixa de novo e depois que a obra estiver prontinha, que não tiver mais nada para fazer, você coloca ela no lugar novamente. Então, o custo para a instalação das luminárias na cozinha da Maria foi de R$150. Lembrando que a infraestrutura dessas luminárias já estava pronta lá atrás na fase de infraestrutura. Bom, eu deixei o forro de gesso por último de propósito. Ele vem antes das luminárias? Vem antes das luminárias. Em alguns casos, ele vem até antes do revestimento. Mas eu deixei ele para o final porque o forro de gesso geralmente é contabilizado mão de obra e material juntos. E até agora a gente só falou de mão de obra. Então, se eu jogasse ali o forro de gesso, ia confundir um pouco as nossas informações. Então, forro de gesso e marcenaria estão aqui no final, tá? Então, esse vídeo não é um vídeo de ordem e cronograma de obra. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre isso. Mas lá no nosso Instagram, @alvearquitetura, tem um Reels que fala das 9 etapas da obra. Que na verdade eu não sei se já vai ter saído quando vocês estiverem assistindo esse vídeo. Mas se não estiver saindo, segue a gente lá que em breve vai sair. Bom, então é uma dica, né, sobre o momento certo, o momento que eu indicaria que o gesso fosse feito. Se você está trocando o piso, colocando um piso novo, o ideal seria que o forro de gesso fosse instalado antes desse piso. É sempre legal a gente pensar numa obra de cima para baixo. Por quê? Porque às vezes quando a gente vai fazer a instalação do piso, alguns gesseiros trabalham com andaimes que eles mesmos montam dentro da obra. E esses andaimes podem danificar o piso porque eles precisam se apoiar naquele piso, não é mesmo? Isso é até legal para vocês saberem, conhecerem quem é esse profissional antes da obra começar, para vocês saberem onde é que ele vai ser encaixado ali naquele cronograma. Boa. Bom, e o custo para a instalação desse forro tabicado, se você não sabe, não conhece esse termo, forro tabicado, vou deixar aqui no card de informações o vídeo que a gente fez falando só sobre tipos de forro de gesso, tá? Então, o custo do forro tabicado, mão de obra e material para aquela cozinha, ficou no valor de R$800. E o pintor, né, que vai lá dar o acabamento nesse forro, que vai emassar e depois pintar, cobrou o valor de R$300 para poder pintar aquele forro. E aí entra a marcenaria. A marcenaria também inclui material e mão de obra, como eu falei para vocês, por isso que ela está aqui, né, nesse momento. E para essa cozinha a gente vai usar uma empresa aí mais consolidada no mercado. O que significa? Uma empresa que é maior, que tem bastante pessoas trabalhando para ela, uma empresa que consegue atender mais de uma obra ao mesmo tempo. Naturalmente, o custo desse serviço ele é um pouco mais elevado do que de marceneiros independentes. Mas como eu estou usando um exemplo real para vocês, a gente vai considerar uma marcenaria já consolidada no mercado, tá? E a Maria escolheu para os armários da cozinha 2 cores diferentes de MDF. A gente já falou aqui no canal que quanto mais cores diferentes e materiais diferentes você tem na sua marcenaria, mais cara ela fica, tá? Então se estiver precisando economizar, usa no máximo 2 que funciona. E o valor foi, eu vou colar porque esse valor é mais picado, o armário inferior, né, o que fica abaixo das bancadas, ficou no valor de R$3.973. E os armários superiores, né, os armários aéreos, ficaram no valor de R$3.169. Então aqui na cozinha da Maria a gente tem o total de mão de obra apenas, no valor de R$6.250. E somando gesso e marcenaria, né, que é o caso à parte, como eu falei para vocês, a gente tem o valor de R$8.242.
Então vamos pausar um pouco a obra da Maria e vamos comparar ela com a obra do João Reformistas. Bom, aqui na cozinha do João, o foco foi a economia. Então, nessa cozinha, originalmente, já não tinha revestimento em todas as paredes. A construtora entregou revestimento apenas ali atrás do frontão da bancada, na pia, e um pouquinho atrás do tanque também, que estava lá integrado com a pia. Então, ao contrário da Maria, o João não vai demolir o piso. O que ele vai fazer de demolição é retirar as bancadas que foram entregues, que era uma bancada de fibra sintética, que ele não gostava. Ele mandou retirar essas bancadas, retirar esse revestimento que tinha, que eu falei pra vocês, atrás do tanque e atrás da pia, e demolir uma meia parede que tinha de divisória entre a cozinha e a lavanderia, que não era uma parede estrutural, então ela poderia ser retirada, e ele optou por retirar. E a cozinha do João tem 6 metros quadrados. Ela é um pouquinho menor que a cozinha da Maria. Vocês vão ver que isso vai dar uma diferencinha, mas não tão grande. Não por causa do tamanho, né? Se vocês compararem os valores isolados, vocês vão ver que não tem tanta diferença assim. A maior diferença é pela quantidade de serviços e não pelo tamanho do ambiente, tá? Então a equipe civil cobrou do João um valor de R$180 para essas demolições. E olha que legal, o João, ele não pagou nada para mudanças de infraestrutura, hidráulica, elétrica, esgoto, justamente porque para economizar ele resolveu manter todos os pontos existentes onde eles já estavam. Então, mudança de infraestrutura, custo R$0. Bom, mas vocês lembram que ele retirou alguns revestimentos, eram poucos, mas foram retirados. E toda vez que você retira alguma coisa da parede, você precisa regularizar. Piso também, ele tirou uma meia parede num piso todo cerâmico, e ficou o buraco ali daquela parede. Vocês vão ver o que a gente vai fazer com esse piso mais pra frente, mas nesse momento é a hora de regularizar esse piso e deixar ele niveladinho ali para não ficar um buraco no meio da cozinha. Então, para regularizar essas coisas, a equipe civil cobrou o valor de R$300. Em seguida, assim como a Maria, o João fez a execução dos sócolos. Eu sei que eu falei para vocês que o ideal é fazer os sócolos antes de ter o revestimento, mas o João não está trocando o revestimento do piso. Então, os sócolos são feitos nesse momento. E a construção desses sócolos custou ao João uma mão de obra no valor de R$100. Agora, uma vez que não foi necessário demolir piso, não foi necessário demolir um monte de revestimento na parede, o João também gerou outro ponto de economia, porque ele não precisou refazer a impermeabilização desse ambiente. Então, com o custo de impermeabilização, o João gastou um total de R$0. Com todas as brechas aí regularizadas, João iniciou a fase de assentamento dos novos revestimentos. E aqui foi o pulo do gato. João não revestiu a parede de cima a baixo. Como já foi entregue assim pela construtora, já estava prontinho para ser usado, João optou por colocar revestimento apenas onde ele era estritamente necessário. Então, as bancadas do João, elas têm uma rodopia maior, geralmente é 10 centímetros, ele fez uma rodopia maior, se não me engano, de 35 centímetros, e acima dessa rodopia ele colocou um revestimento atrás da pia da cozinha e um revestimento do chão até o armário, onde ficaria o fogão dele. O restante da cozinha recebeu pintura, né? A gente já falou sobre o tipo de pintura nesse ambiente, então se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card também, para vocês saberem quais tipos de tinta usar. E além desses revestimentos, que não, acho que foram 2 ou 3 caixas só de revestimento, foram poucos, acho que foram só 2 de revestimento, João também optou por um processo daqueles que são raiz mesmo, sabe? Ele fez um cimento queimado por cima do piso existente, mas cimento queimado feito no local, usando areia mesmo, usando cimento e todos os materiais que esse cimento em loco precisa. E a própria equipe fez esse cimento, passou, né, misturou com impermeabilizante também. Lembra, não retirou o piso para fazer a impermeabilização toda, mas reforçou a impermeabilização existente com essa aplicação. E para dar acabamento nos sócolos, ele comprou da marmoraria mármore, daquele mármore branco comum, que é um dos mais baratinhos mesmo da marmoraria, apenas para dar esse acabamento entre o piso de cimento queimado e o sócolo que ia estar ali no tijolo cru. Então, com revestimentos, contando com esse sócolo, cimento queimado e esses poucos revestimentos atrás, João gastou um total de R$400. Olha a diferença para Maria, né? Bom, e como eu já ensinei, revestimento no lugar, tá na hora de instalar as bancadas. Como eu já falei, nesse caso, né, João optou por bancadas com rodopias mais altas, justamente para ele não ter que colocar revestimento em todas as paredes. Basicamente, o revestimento do João é puramente estético, né? Atrás do fogão ele tem mais utilidade do que atrás da pia, uma vez que a rodopia é muito alta. E para assentar essas bancadas,
João pagou um total de R$800 para a equipe civil. E aqui também não houve mudança de pontos de iluminação, nenhum. João manteve tudo no lugar. Então na obra dele também não houve a necessidade da instalação especial dos luminares, gerando mais um ponto de economia, onde João gastou um total de R$0. João também optou por deixar o forro de gesso que já tinha sido entregue pela construtora. Então ele não mexeu nem na iluminação e nem no forro de gesso, economizando aí e gastando com o forro de gesso mais um total de R$0. Ele investiu apenas na pintura desse forro de gesso. E para o pintor, né, da equipe civil, João pagou o valor de R$250. Já a marcenaria, como eu falei, inclui material e mão de obra, por isso ela está aqui por último. João optou por contratar um marceneiro independente, que é um marceneiro de uma empresa pequena, que não consegue atender mais de uma obra ao mesmo tempo, que vai produzindo ali aos poucos. Normalmente esse tipo de serviço ele é mais barato do que se contratar uma empresa de marcenaria já consolidada. Porém, você precisa colocar na balança que o marceneiro independente ele vai precisar de mais tempo para poder executar. Então não adianta querer do dia para a noite com o marceneiro independente. Ele vai atrasar, porque se atrasar a entrega de uma casa, ele atrasa de todas as outras, porque ele só consegue atender uma obra por vez. Então se você quer economizar muito aí na marcenaria, tenha um pouco de empatia por esses profissionais e aguarde o momento deles. Tá, João também optou por 2 cores de MDF. Ele não quis colocar fundo nos armários, uma vez que as paredes já estavam regularizadas, bonitinhas, ele não achou necessário. E optou por puxadores perfil cava, que são bem fofinhos e costumam ser mais baratos. Vou deixar aqui uma imagem de referência para vocês saberem qual é. João também incluiu apenas portas de giro, que são aquelas portas de abertura comum, né? Não teve basculante, não teve porta com porta-temperos, lixeira, essas coisas embutidas. Não teve nada muito mirabolante, apenas gavetas, gavetões e portas de giro. E todas as portas de João também eram de MDF, né? Não tinha nenhuma porta de vidro, não tinha nenhuma porta daqueles tipo reflecta e todas essas outras opções, serralheria, etc. que a gente tem. Então todas as peças da marcenaria de João foram feitas puramente no próprio MDF. E no custo desses armários, João pagou o valor de R$ 1.738 para os armários inferiores e R$ 2.206 para os armários superiores. Então aqui no João, o total de mão de obra foi de R$ 1.780. E o total de gesso e marcenaria somados, um total de R$ 4.194. Bom, além da mão de obra, é importante considerar também os materiais. E é aqui que muita gente comete os maiores erros. Porque a maioria de vocês só considera os materiais nobres, tipo revestimento, bancada, armário, eletrodoméstico. Tem gente que nem os eletrodomésticos se lembra. Mas vocês acabam esquecendo do que está por trás desses materiais nobres, como por exemplo argamassa, rejunte, cimento, areia, fios e etc. Então, aqui a gente vai falar de todos os materiais que foram necessários para essa obra, tá? Começando pela Maria Quebra-Tudo. Bom, de revestimento novo para o piso, a Maria Quebra-Tudo investiu em ladrilhos hidráulicos. Os ladrilhos hidráulicos são vendidos por peça. Então, geralmente você vai encontrar, sei lá, R$ 15 que custa a unidade do ladrilho. Dependendo do tamanho, você vai ter que comprar, sei lá, 100 peças. Então, depende do tamanho do ladrilho, do custo do ladrilho e aí sim do metro quadrado do seu ambiente. E de ladrilho hidráulico, Maria gastou um total de R$ 1.990. Fora o ladrilho, é necessário também adquirir uma resina acrílica própria, que é justamente para proteger ali aquela peça e ela não manchar com o tempo, porque o ladrilho ele é muito poroso e ele precisa desse cuidado. Ele pode ser usado na cozinha, mas ele precisa ter esse cuidado constante. E essa resina custou para Maria um total de R$ 62. Para a parede, a Maria comprou um revestimento cerâmico que custou para ela o valor de R$ 1.280,50. Então soma aí também os materiais. Além disso, na marmoraria, Maria escolheu um quartzito. Vocês se lembram o que é quartzito? Tem vídeo aqui com a Thaís, que é especialista em rochas, da gente explicando todos os tipos de pedras que podem ser usadas principalmente na cozinha. E a gente fala do quartzito, que é uma pedra super resistente, que inclusive pode ser encontrada em cores claras e que podem ser usadas na cozinha tranquilamente, mas que possui um custo aí por metro quadrado bem superior aos granitos e mármores que a gente já conhece. Então a Maria gastou um total das bancadas da cozinha dela um valor de R$ 8.102,25. Além da pedra, Maria também comprou uma cuba de inox que precisaria ser instalada nessa bancada, né? Essa cuba, uma cuba tramontina, uma cuba boa, custou para Maria R$ 361,76. Além disso, também tem a torneira para cozinha. Maria optou por uma torneira de uma marca que eu não vou falar o nome porque não está me patrocinando,
de uma marca que oferece garantia a vida toda. Então ela investiu aí um pouco mais nessa torneira e gastou um total de R$ 1.119,51 na torneira para cozinha. Houve também a compra de torre de tomada para bancadas. Lembra que Maria acrescentou vários pontos elétricos, um deles era para a instalação dessa torre de tomadas. E ela gastou um total de R$ 266. As luminárias novas, lembra que a gente falou na parte de gesso, que a Maria refez o gesso, fez vários detalhes especiais e ia precisar de alguns tipos de luminárias diferentes. Então, nas luminárias, Maria gastou um valor de R$ 785 apenas para as luminárias da cozinha. Além disso, né, o material de pintura não inclui somente tinta. Então, contabilizando tinta, fita crepe e massa acrílica, né, que é para poder fazer a regularização das paredes antes da pintura, Maria gastou um total de R$ 223,40. Bom, e o restante do material de depósito, eu não vou contabilizar um por um, porque a gente sabe que essas coisas não são muito caras. Então, se você vai lá comprar um saco de rejunte, um saquinho de gesso, espaçador para usar para assentar os revestimentos, você não vai gastar tanto no individual, mas você gasta muito no total, né? Quando você soma tudo que você precisa levar, o preço costuma ser um pouco salgado. Então, somando tudo que foi necessário comprar no depósito de construção, que são essas coisas menores. Eu coloquei ali alguns itens, olha, eu vou ler, porque são muitos, mas para poder citar para vocês. Materiais de depósito como argamassa, rejunte, espaçadores, suporte de bancada, silicone, fita isolante, fita veda-rosca, tijolo que foi usado para poder fazer os sócolos, cimento, areia, etc. Maria gastou um total de R$ 1.267,50 para a cozinha. E eu também vou unir todo o material hidráulico e elétrico, tá? Então, vou unir tubulação, fios, conexões, tomadas, interruptores, mangueiras que foram necessárias para os pontos elétricos e tudo mais. Juntando o material de elétrica e hidráulica, Maria gastou um total de R$ 436,40. Material de proteção é muito importante. Assentou o piso no lugar? Protege. Assentou as bancadas no lugar? Protege. Protege tudo durante as fases da sua obra, para você não chegar no final e descobrir que a obra inteira está cagada. Eu posso falar essa palavra? Ninguém me repreendeu, então é isso. Você não descobrir que a obra tá cagada no final. Então protege tudo e protege assim, sem miséria. Coloca lona, amarra um monte de fita assim pra lona prender bem. Coloca papelão, amarra um monte de fita pro papelão. Coloca isopor, vai criando camadas aí, protegendo muito bem o seu piso, a sua bancada, pra você não se arrepender depois. Principalmente se for um material mais delicado. Principalmente se for um ladrilho hidráulico, por exemplo. É necessário que você proteja com cuidado. Peça orientação, se for um material artesanal, para o fabricante desse material, quando é que você pode proteger esse piso. Porque, por exemplo, piso de madeira, você não pode cobrir eles por muito tempo. Então é bom você perguntar para o fornecedor como que você pode fazer a proteção daquele material. Além do que, se você está reformando apenas a cozinha, por favor, proteja o restante da sua casa. Proteja pelo menos o piso por onde as pessoas vão precisar passar para acessar a sua obra. Vede as portas, vede as janelas que dão direto para os cômodos onde vocês vão ficar, caso vocês continuem morando na casa durante a obra. Porque mesmo com tudo protegido, a poeira é infinita, a poeira não acaba. Então, se você tem problemas alérgicos, eu recomendo fortemente que você não fique na sua casa durante a sua reforma. Mas se você está, lembre-se de proteger muito bem o restante da sua casa, tá? Então, Maria precisou proteger o restante do apartamento e ela gastou com materiais de proteção o valor de R$ 342,72. Então, o total de materiais da obra da Maria, somando, nós temos o valor de R$ 7.937,04. Então, agora a gente vai ver a diferença para o total de materiais do João Reforminhas. Como o João Reforminhas fez o cimento queimado no local, ele precisou comprar materiais para a fabricação desse cimento queimado. Então, com todo o material que ele precisa para fazer o piso, ele gastou um total de R$ 350. A resina acrílica que ele precisou comprar para o piso, bem parecida com aquela que a Maria usou, só que para finalidades diferentes, ele gastou um total de R$ 50 numa lata, que já seria suficiente para a cozinha. Revestimento cerâmico novo para a parede. Lembra que não era muito revestimento, era pouco revestimento? João gastou um total de R$ 509,21. Marmoraria. Aqui, João usou um granito, que chama granito branco Dallas. Vou deixar aqui uma imagem de referência. Que é um granito muito mais barato do que o quartzito que a Maria usou, né? E para essas bancadas de granito branco Dallas, João gastou um total de R$ 1.525. Já os acabamentos dos sócolos, lembra que eu falei que era de mármore branco, aquele mármore mais baratinho? Com o total dos sócolos, João pagou um total de R$ 100 no material para os sócolos. João teve uma sacada grande. João não, né? A arquiteta do João teve, né, gente? Porque aqui eu tô falando das decisões que eles tomaram, mas no fundo quem tomou as decisões fomos nós, porque nós somos os profissionais por trás dessas obras.
Então aqui teve a maior sacada. João já tinha uma bancada da construtora que ele não gostava. João pediu para que a própria marmoraria instalasse a cuba e o tanque de embutir que eles mesmos já vendiam lá, que são peças feitas com aço de uma qualidade boa, porém não é uma cuba ou um tanque de marca, né? Então, naturalmente, por ser uma marca paralela, ela custa mais barato. Como isso já estava incluso no valor da marmoraria, né, naquele valor que eu falei antes, João gastou um total de R$0. Torneira para cozinha. João foi nessas casas grandes, tipo Telha Norte, Leroy Merlin e tudo mais. E comprou uma torneira legalzinha, mas não tem garantia a vida toda. É uma torneira que vai atender ele, mas que daqui a um tempo provavelmente ele vai precisar trocar. Ele gastou um total de R$158 nessa torneira. A torneira para o tanque, mesmo raciocínio, mesma coisa, ele gastou um total de R$ 89,90. As luminárias de João foram reutilizadas, como eu disse. Portanto, o custo com luminárias de João foi zero. Não, tá sendo rápido, porque João gastou quase nada. João também precisou comprar tinta, massa acrílica e fita crepe. Então, com esses materiais de pintura, João gastou um total de R$260. Materiais de depósito, como eu falei, eu vou colar ali de novo, porque como eu falei muita coisa. Argamassa, rejuntos, passadores, suporte de bancada, silicone, fita veda-rosca, tijolo para fazer os sóculos e etc. João gastou um total de R$725. E olha que legal. Material hidráulico e elétrico, lembra que João não mudou nada de lugar. Ele não mudou a infraestrutura, então ele basicamente não teve custos. Ele teve um custo com hidráulica porque, como ele instalou a rodopia muito alta, a torneira não foi instalada direto na parede, ela foi instalada direto na rodopia da bancada. Então aqui ó, um raciocínio lógico que eu vou ensinar pra vocês que vocês acabam esquecendo disso na hora de informar. Peraí. Vamos supor que essa é a sua parede e aqui tá o seu ponto hidráulico, né? Aquele buraquinho com cano que sai onde você encaixa a torneira para poder usar, vindo da parede. Se você vai colocar apenas um revestimento fininho, você consegue instalar a torneira normalmente. Mas uma vez que você coloca uma pedra no lugar, e essa pedra aqui ela tá fininha, geralmente pedra tem 2 centímetros. Quando você instala a pedra no lugar, a rosca da sua torneira não vai ser suficiente para encontrar a rosquinha da tubulação que está lá na sua parede. Então você precisa comprar um prolongador, que é uma peça que vem entre a parede e a pedra para poder enroscar a sua torneira no lugar novo. Então, com esse prolongador, João precisou comprar 2, um para a pia e outro para o tanque. Ele gastou um total de R$80. Material de proteção, como eu falei pra vocês, ele tá fazendo obra na cozinha, mas o resto da casa precisa ser protegido. Ele gastou um total de R$180, porque não era muita coisa ali que ele precisava proteger. Total de materiais do João, R$4.027,11. Tá, então agora vamos somar o total de custos diretos das duas obras para vocês verem a diferença entre uma e outra no somatório. Maria quebra tudo, somando tudo, mão de obra, gesso, marcenaria e material. Vou pedir o Pedro para colocar aqui a somatória para vocês conferirem. A Maria gastou um total de R$22.429,04. Já o João, somando tudo isso, ele gastou um total de R$10.001,11. Mas antes de finalizar esse vídeo, eu preciso explicar para vocês que além dos custos diretos, quando se faz obra com profissionais capacitados, vocês também têm os custos indiretos dessa obra. Então João e Maria tiveram sim custos indiretos que eu vou somar agora. E aí vai depender do tipo de profissional que você vai contratar. Pode ser tanto um engenheiro quanto um arquiteto, porém, cada um tem sua forma de cobrar pela responsabilidade técnica dessa obra, tá? Nessas duas obras, o responsável técnico cobrou da seguinte forma: custo fixo, né, por tempo de trabalho, então custo fixo para as duas obras, no valor de R$1.500. Como a obra não passou de um mês, foi um custo fixo apenas de R$1.500. E também taxas administrativas, inclusive é a forma como nós cobramos aqui no escritório. Essas taxas administrativas têm porcentagens diferentes para cada item da obra, mas quando a gente soma tudo e tira uma média aritmética básica, simples, a gente chega num total de mais ou menos 15% de tudo que foi gasto com mão de obra e material pelo cliente. Então Maria pagou 15% de R$22.429,04, que dá um total de R$3.364,35. E João pagou um total de 15% de R$10.001,11, que dá um total de R$1.516. Isso foram o pagamento das taxas administrativas. Então, quando a gente soma tudo, para a gente chegar no total geralzão da obra, a gente vê que Maria quebra tudo, somando o custo de material mão de obra, o custo fixo do profissional, mais as taxas administrativas, Maria gastou um total de R$27.293,69 para reformar a cozinha. João gastou um total de R$13.001,27 para reformar a cozinha também.
E a melhor forma de comparar esses dois cursos é através do CUB, que é o curso unitário básico da construção. Tem um vídeo no canal que eu explico direitinho o que é e como funciona, vou deixar aqui pra vocês, é o vídeo de VF. E uma vez compreendido como se usa o CUB, você vai levantar os dados da obra que é mais parecida com a que você quer fazer. Então, se só a sua obra é mais parecida com a obra de João, você vai solicitar o CUB de Minas Gerais, porque é por estado, o CUB de Minas Gerais do mês de julho de 2020. Se a sua obra é mais parecida com a obra de Maria, você vai solicitar o CUB de Minas Gerais de janeiro de 2020. Com esses dois valores em mãos, você vai pegar agora o CUB do seu estado no último mês vigente que tiver lá no site, né? Porque às vezes não tem desse mês, mas já tem do mês anterior. Sempre vai ter pelo menos do mês anterior. Então você vai lá, baixa o CUB mais atualizado e aí sim você consegue, com uma regrinha de 3 básicas, saber o quanto está mudando de um CUB para o outro. Sempre vai mudar para mais, porque é muito difícil o mercado de construção abaixar os preços, né? Geralmente ele aumenta. Então, geralmente vai custar mais. Então, você precisa saber a diferença entre um CUB e outro para você conseguir aplicar aí um valor final, para você saber quanto é que vai ficar a sua obra. Se tiver confuso, se não conseguiu entender nada que eu falei, comenta aqui que eu gravo reels lá no Instagram, mostrando como que faz isso rapidinho, ou se precisar, eu gravo um vídeo rapidinho aqui também para mostrar como é que vocês podem fazer esse comparativo. Agora, se você é o expert da matemática e conseguiu fazer direitinho, seja um bom coleguinha e deixa aqui nos comentários a conta que você fez para ajudar as pessoas, tenho certeza que vai ser muito útil. E eu ainda posso fixar o seu comentário. Bom, e a última informação pra gente poder finalizar esse vídeo é algo que eu sempre digo aqui no canal, mas que eu acho importante esclarecer em alguns momentos, tá? Eu falo sempre sobre a responsabilidade que a gente tem contratando mão de obra profissional e falo também sobre a mão de obra informal e os riscos que ela pode trazer para a construção civil. Então, eu acho importante deixar muito claro que o profissional independente, né, o pedreiro, o servente, eles são importantíssimos para a construção civil, principalmente do Brasil, e sem eles o meu trabalho não existiria, sem eles o meu trabalho não seria executável. Eles são, sim, um dos profissionais mais importantes dessa obra. O que você falou aí? O mestre de obras. A Camila tá lembrando ali. O mestre de obras, que geralmente é encarregado de uma empreiteira ou outra, ele também entra aqui nesse contexto que eu estou dizendo. Eles são extremamente importantes e sem ele o nosso trabalho não existiria, não seria executado, não seria realizado. Então, o Alver Arquitetura não está te induzindo a não contratar esses profissionais. Pelo contrário, eu estou querendo te ensinar a contratá-los da forma correta, que é contratando essa mão de obra informal em conjunto com o responsável técnico, né? Um profissional que vai poder analisar o serviço, dar as instruções, avaliar se foi feito da forma correta, para resguardar tanto o trabalho deles quanto a sua obra. Até porque essa mão de obra ela é especialista em executar, em pôr a mão na massa mesmo e fazer as coisas acontecerem. Eles são muito bons nisso. Mas o profissional é especialista em prever erros, em prever o que pode dar certo, o que não vai dar certo, e qual a forma correta, cientificamente falando, de executar aquela ação. Principalmente avaliando se o que está sendo feito vai representar algum tipo de risco para a estrutura, principalmente se você mora em prédio, né, em apartamento, isso é muito sério, precisa sim ser feito de forma muito cautelosa. Então, uma obra com responsabilidade, mais uma vez, Pedro destaca aqui, sempre vai incluir todos esses profissionais. Tanto essa mão de obra, que geralmente é uma mão de obra informal, quanto o responsável técnico. E é por isso que nesses exemplos eu citei uma equipe civil que tem as duas coisas. Então, fica aqui o meu pedido, reforme com responsabilidade. A sociedade como um todo e o espaço construído agradecem. Era isso o vídeo de hoje. Espero que tenha ficado assim mais claro o caminho que vocês precisam seguir, se vocês vão demolir tudo, ou se vocês vão manter as coisas onde estão e só dar uma repaginada para economizar aí no bolso. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda lá no Instagram pra gente que a gente responde. E na próxima semana a gente traz mais um Conto Curta de outro ambiente. Era isso, um beijo, tchau, com Deus!